20 e versículo 14, amados. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 20 e versículo 14. Aleluia, Jesus. Eu te convido. Se você tiver dificuldade para encontrar, peça ajuda para algum dos céus, dos servos do Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 20 e versículo 14. O clamor alcança o trono do Senhor. Um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena confiar. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crer jamais desiste de lutar. Porque toda vez que um clamor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena confiar. Um terremoto vai acontecer aqui e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor. Aleluia. Amém, amados? Quem encontrou, diga glória a Deus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Vamos orar primeiro, antes de ler a palavra do Senhor. Feche os teus olhos e fale com o Senhor. Pensa Ele para falar contigo através dessa palavra nessa noite. Porque, Pai, sabemos sempre, Senhor, que o Senhor fala conosco desde o começo do culto, Senhor. Mas nós pedimos ao Senhor que traga a revelação da Tua palavra. Esse é o momento, Senhor, da Tua palavra ser ministrada na noite. E que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações. Fala o coração de cada um nessa noite. Pai, que a Tua palavra venha penetrar em cada coração. Que a Tua palavra, Senhor, como uma semente que ela é, ela possa, meu Pai, os nossos corações possam estar como uma terra fértil nessa noite. Para receber a Tua palavra, para ela enraizar, para ela brotar, para ela crescer, Senhor. Para que dê muitos frutos, em nome do Senhor Jesus. Fala o coração de cada um. Fala conosco nessa noite. Traga a revelação da Tua palavra. Mesmo sem merecer, Pai, eu te peço, me usa para falar com a Tua igreja nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Pode se sentar adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Acompanhe a palavra do Senhor, amados. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Mas nós estaremos lendo a continuidade no versículo 14, amados. Diz assim a palavra do Senhor, é uma continuidade. Diz assim: então veio o Espírito do... Diga glória a Deus. Porque sempre que vem o Espírito do Senhor, vem coisa boa por aí. Amém? Então veio o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Diga glória a Deus. E diz: dai ouvidos todo o Judá, e vós os moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja, ela não é vossa, mas de Deus. Diga glória a Deus. Amanhã descerei, versículo 16, amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zir, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. No versículo 17, e neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parado,
e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Diga glória a Deus. Amém? Para um minutinho para você entender a palavra, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos lendo uma continuação, amados, de um fato, de algo que aconteceu sobre Israel, diz a palavra do Senhor. E para que você entenda melhor o que aconteceu, o que o Senhor Deus está falando, aonde a gente já leu em diante, a Bíblia diz que Israel se encontra agora sobre um domínio de outro rei, porque se passava os tempos e era trocado os reis, era tirado, ficava como herdeiro, ou se o Senhor não aprovasse, o próprio Deus fazia ali a troca dos reis. O momento que a gente está lendo agora a palavra do Senhor, entrando dentro da palavra, neste momento a Bíblia diz que se encontra um rei chamado Josafá. E esse rei Josafá, a Bíblia diz que ele era temente, amados, ao Senhor, e que ele tinha uma comunhão com Deus. Grava bem essa palavra que eu estou te dizendo. Ele tinha uma comunhão com Deus, porque é o que Deus quer falar aqui nessa noite, amados. Ele tinha uma comunhão com o Senhor. Josafá tinha uma vida perante a Deus, e porém com total autoridade. Sabe o que chama a atenção? Eu sempre gosto de destacar isso, porque alguém com um certo e tamanho nome e autoridade, ser temente ao Senhor não é fácil, porque tem até aquele ditado, que é conhecer alguém dá poder a ele. E a Bíblia diz que quem era rei naquele tempo tinha total autoridade. Josafá, esse homem, tem total autoridade sobre a cidade, sobre todo o povo, sobre toda a nação. A Bíblia diz que sobre Israel, Jerusalém e sobre toda a vizinhança, tudo que se vai passar, tem que passar pelo rei, pela autorização. E ele havia autoridade. Josafá sabia da sua autoridade? Sabia, mas pelo que a Bíblia diz, ele era aquele que se humilhava na presença do Senhor. Ele era aquele, amados, que sabia da autoridade, mas antes de vir a autoridade dele, ele buscava autoridade no Senhor. Antes dele entregar algo, dar uma palavra, ele buscava direção no Senhor. Um homem temente, um homem reto, um homem que a Bíblia diz que quando ele pegou o reinado, ele colocou tudo contra aquilo que não é vontade do Senhor. A Bíblia diz que tudo aquilo que não era vontade do Senhor, ele tirou. Porque ao passar sobre Israel, a Bíblia diz que se passaram muitos reis, para você entender melhor. E alguns reis que se passaram, não era temente ao Senhor. E sabe qual que era a primeira decisão? Como sempre, até nos dias de hoje, se não cria no Senhor, queria criar um Deus para crer. Era sempre essa decisão. Se aquele que não acreditava no Senhor, caçava logo um Deus para crer, criava, ou aceitava qualquer Deus que se apresentasse. Aqueles que não criam no Senhor, quando pegavam o reinado, a primeira coisa é dizer: levanta uma imagem, coloca ouro, coloca bronze, coloca diamante, coloca toda joia, porque esse será um Deus que nós vamos adorar. Aquele que não tinha um Senhor, sempre buscava um Deus ou aceitava qualquer o Senhor. Sabe o que o Senhor já me manda dizer nessa noite? Amados, a gente precisa tomar posição dia após dias na presença do Senhor, porque aquele que não decidiu qual Deus ainda é da vida, aceita qualquer outro Deus que é apresentado. Eu vou te dizer novamente, aquele que ainda não tomou posição, aceita qualquer outro Deus, entre aspas, que é apresentado. Assim era alguém que não tomava uma posição na presença do Senhor, não queria qualquer Deus que apresentasse, então este será. Qualquer Deus que se levantasse uma imagem de escultura, eles iam lá e dobravam o joelho. Ou seja, qualquer Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqui muitos não tomavam posição perante o Senhor, e que quando a gente não toma uma posição perante o Senhor, a gente aceita o que chegar. E se tratando de culto de família, a gente precisa ver e reconhecer, e ver os nossos, reconhecer dentro da nossa casa quem é o Deus que reina lá. Qual presença que enche a minha casa para cuidar da minha família? Como cristão, a gente precisa entender e reconhecer e profetizar cada dia mais. Qual presença que está dentro da minha casa? Qual é o Senhor que está dentro do meu lar? Qual é o Senhor que está cuidando da minha família? Pastor, eu entrego tudo na mão do Senhor, só não entreguei a minha vida ainda. Mas como assim? Eu quero algo para minha família que eu não aceitei para mim? É arriscado. Porque se eu não conheço, eu ofereço algo arriscado. Se eu não ofereço, é risco. Ou seja, pastor, o que é isso? É risco, amados.
Muitas das vezes a gente não quer para a nossa família, mas ainda a gente não se posicionou como Deus quer. Ainda não estamos na comunhão que Deus está buscando em nós. Eu não sei se você entendeu, mas vou dizer novamente: buscando em nós. Peraí, pastor, mas não é a gente que tem que buscar em Deus? Sim, mas muitas das vezes a gente deixa o quadro inverter e fica deixando que Deus busque em nós uma posição. E a gente aqui precisa dele, amados. A gente aqui depende do Senhor para nossa família. A gente aqui depende do Senhor para nossa casa. Quando o reino é entregue na mão de Josafá agora, sabe qual que é a posição? Eu sei da autoridade que eu tenho, eu sei do poder que foi entregado na minha mão, mas eu não vou fazer nada se não vier da direção do Senhor. Aleluia. Sabe o que é isso? Uma comunhão. Alguém que está dizendo assim, em outras palavras: não importa a posição que eu vou estar, Deus vai estar primeiramente. Aleluia. Não importa o que vai chegar para a minha vida, mas quem vai reinar será sempre o Senhor, sempre Deus, sempre na presença de Deus. Posso ter autoridade na minha mão ou não, Deus vai me dar a direção. Aleluia. Glorifica o santo nome do Senhor. Independentemente do que você passar ou do que chegar para a tua vida, amados, Deus sempre tem que ser a direção da tua casa. Pastor, mas não é fácil, não é, amados? Porque a vontade do Senhor, ela não é a nossa. E quando Ele age na vontade dEle, a nossa não é aquela dEle, nos confronta, dói, bate de frente. E a gente é teimoso, a nossa carne é teimosa, e a gente acha que no tempo da gente é o melhor, que na nossa hora será o melhor. Mas a Bíblia vai dizer que Josafá, ele sempre se posicionava dentro daquilo que Deus queria. E sabe o que vai acontecer agora? Como qualquer servo, como qualquer alguém que está na presença do Senhor, como qualquer cristão, não está imune de passar por batalha. A Bíblia diz que ele tem um teu temor, ele tem uma vida com Deus. Mas daqui a pouco alguém vai dizer assim: Josafá, é bem certo que se levantou contra nós um dos maiores reinados para tomar o teu reino, Josafá. E a Bíblia vai dizer quem são eles. A Bíblia vai falar, um capítulo atrás, vai falar sobre um exército chamado Moabe, os filhos de Moabe e de Amon. Naquele tempo, era considerado um dos maiores exércitos, amados. Naquele tempo, quando falava, se levantou Moabe e Amon para tomar um reinado, tinha muitos que até abriam mão, porque já sabia o tamanho do reinado, do tamanho daquela guerra, sabia o tamanho do exército. Muitos sabiam o tamanho da luta. E aqueles que não tinham uma confiança no Senhor, muitos abriam mão. E sabe o que vai acontecer agora? Chega a notícia para Josafá que aquele exército, que aonde passa toma tudo, que aquele exército inimigo, que aonde chega é temido, se levantou contra Josafá. E sabe aquilo que você não quer passar, mas chega a notícia que a gente tem que passar? Sabe aquilo que você não sonhou em enfrentar na tua vida? E de repente você amanhece um dia e de repente se encontra passando por aquilo que você nunca queria passar, que você jamais imaginou, aquilo que você não queria enfrentar, e de repente se depara que não é um sonho, que não é um pesadelo, mas tem que enfrentar de frente. É agora a notícia que chega para aquele rei e diz: olha, os filhos de Moabe e Amon, os Moabe e Amon se levantou contra o teu reinado, Josafá, e eles vêm para tomar tudo. Mas eu te disse que aquele rei era temente ao Senhor. E tudo que acontecia, tudo que apertava, quando tudo acontece e aperta sobre a vida de um homem de Deus, o que é que ele faz? Ele busca o Senhor. O segredo está no Senhor. Peraí, pastor, mas há momentos que o Senhor faz silêncio, mesmo em silêncio ele está trabalhando. Ah, pastor, mas tem momentos que a gente apresenta para Deus e não teve resposta. Mesmo em silêncio, Deus está vendo e ainda sempre saberá trabalhar ao favor daqueles que o amam. Sabe o que a Bíblia vai dizer que Josafá faz? Ao saber da notícia, é bem certo que ele é ser humano, ele sente medo, ele sabe que se não for o Senhor, não haverá lógica dele vencer. Sabe aquela situação que você olha e percebe que se não for Deus, é melhor deixar, que se não for o Senhor, não tem jeito. O homem já desenganou. A lógica de dar certo é totalmente ao contrário da nossa. Ou seja, a lógica de dar tudo errado é 100%, e a nossa lógica, humanamente falando, é 0. Josafá se encontra nessa posição.
Mas eu disse para ti, aquele que teme ao Senhor, ele sabe quem busca. Aquele que teme ao Senhor, ele sabe aonde recorrer. A Bíblia diz que Josafá sabe o que ele vai fazer, antes da onde a gente até leu, porque a palavra é grande. A Bíblia diz que Josafá vai dizer assim para os soldados e para os guerreiros e para os servos: olha, manda chamar toda Jerusalém, todo Judá, manda chamar todo o povo, e nós vamos descer lá para o pátio, para a congregação. Para você entender melhor, quando Josafá tomou o reinado, sabe o que ele vai fazer no pátio dele? A Bíblia diz que ele levantou uma congregação. O que é a congregação? Uma igreja, na linguagem de hoje. Uma das primeiras coisas que Josafá fez, quando ele tomou o reinado, ele preparou e separou lá no pátio. Lá no pátio dele tem, como na linguagem de hoje, naquele tempo, uma sinagoga, se falava uma sinagoga, uma congregação. Mas na linguagem de hoje, para você entender, lá no pátio, Josafá tem um templo. Lá no pátio, Josafá, melhor tem dizendo, tem uma igreja. E sabe o que é que passava? Todos os momentos que tinha que tomar uma decisão, via Josafá descendo o reinado, descendo o palácio e indo em direção ao templo. Sabe por quê, amados? A gente precisa entender, até o último dia da nossa vida, o nosso socorro sempre esteve no Senhor Jesus. Às vezes o inimigo sempre trabalha, às vezes ele sempre trabalha, ou seja, no engano. Como trabalha no engano, pastor? Tudo aperta, eu penso, não posso ir para a igreja. Tudo fica difícil, pastor, mas eu não vou para a igreja porque estou passando uma batalha. Mas não é lá que está a resposta. Não é na presença do Senhor que a gente encontra uma resposta, aleluia. Não é na presença do Senhor que a gente encontra uma direção. Não é na presença, não é na casa do Senhor que a gente encontra libertação, restauração, mudança. Josafá, tudo que se passava, tudo que enfrentava, a Bíblia diz que via Josafá descendo do palácio e indo direto para o templo. Eu fico imaginando, amado, Josafá chegando no altar do Senhor. Não é nem em dia que está havendo a celebração, mas eu imagino que ele chega diante do altar do Senhor e sempre está ele lá dizendo assim: Senhor, me dá uma direção. Senhor, o Senhor me colocou como rei, me ensina o que fazer, porque eu não sei andar sem a tua presença. Pelo temor que ele tinha ao Senhor, ele sempre descia na presença do Senhor para buscar uma direção. E sabe o que o Senhor está dizendo? Deus fala ao meu coração que chegou a pessoa aqui hoje preocupado, não sabe qual a direção certa a que tomar, e Deus está dizendo: a tua direção está no Senhor, aleluia. A tua direção é nessa noite que você dobra o teu joelho para dizer: Pai, me dá uma direção, oh aleluia. Pai, me ensina a que direção seguir. Senhor, me dá uma resposta. Aleluia, Jesus. Deus está dizendo que a tua resposta está sempre no Senhor. A direção é Deus quem dá. O tempo está nas mãos do Senhor, e na hora certa Ele vai fazer. Ele sabe cuidar. É a gente que não sabe esperar, amados. A gente que é ansioso, é a gente que já precipita antes de tudo acontecer. Não dorme, já não sabe mais o que fazer, já estou preocupado depois daqui 3 dias, um mês, o que vai acontecer. Esse é o nosso lado humano. E Deus sempre nos dizendo assim, ó, só preciso buscar a direção nele. Deus sempre dizendo assim, ó, o controle de tudo está nas mãos do Senhor. Apertou tudo para Josafá. Ele sabe que os maiores exércitos, humanamente falando, está chegando. E sabe o que ele diz? Reúne todo o povo, desce lá para o templo, lá na congregação, eu quero falar. E quando Josafá desce para lá, chega todo o povo. A Bíblia diz que Josafá já começa a gritar e diz para o povo dele assim, porque ele sabe que é ele que cuida daquele povo. Ele sabe que é ele que busca direção em Deus para ser uma bênção naquela nação. A gente sabe que está nas nossas mãos a luta, a batalha para lutar pela nossa casa. Você sabe que o chamado é contigo e não é com outro lá. Você sabe que o Senhor separou foi você e não foi outro, aleluia. Josafá sabe do tamanho da caminhada, Josafá sabe do tamanho da missão. E sabe o que ele diz? Reúne todos. Porque quando está todos reunidos, Josafá vai dar um grito no meio e vai dizer assim, olha, se levantou contra nós um dos maiores exércitos, mas nesse dia, aleluia, Josafá vai dizer para todo aquele povo assim, ó, todos nós vamos entrar em jejum e oração, aleluia.
Eu vou te dizer novamente, sabe o que Josafá vai dizer? Nós vamos entrar em jejum e oração. Sabe o que eu fico imaginando? Porque sempre tem incrédulo no meio, sempre tem alguém para se levantar contra a tua oração, sempre tem alguém para não concordar muito bem com o teu clamor, com a sua fé. Eu fico imaginando que pode ter um soldado lá que deve estar pensando assim: jejum e oração não vence batalha. Deve ter alguém pensando lá, dizendo assim: peraí, vê que Josafá falar para os soldados já preparar, pegar as vestimentas de guerra, ou seja, preparar as armaduras e lutar até o fim. Josafá fala para orar e jejuar. Você percebe que as vontades do Senhor é totalmente contra nós? Você já percebeu que a vontade do Senhor, ela não bate muito bem, porque a gente tem hora que a gente quer lutar com os próprios braços, a gente quer se justificar. Você quer dar um jeito de tentar limpar o teu nome? Você quer tentar um jeito de justificar diante daquela situação? E Deus está dizendo aos seus amados: Ele dá enquanto dorme. Aquele que está procurando se justificar não dorme. Você está entendendo? Aquele que está procurando se justificar não consegue descansar. A Bíblia diz que aos seus eleitos Ele é quem justifica. Diga glória a Deus. Se você pode, glorifica o Senhor. Aleluia. Josafá dá um grito sobre aquela nação e diz: nós iremos jejuar e orar. E Josafá diz assim: ó, nós vamos abrir um jejum hoje. E é todo Judá. Sabe, Josafá dando aquela autoridade, com a autoridade do Senhor, dizendo: vamos todos jejuar, vamos todos orar. É momento de buscar o Senhor. E pelo que a palavra diz, ela não relata em detalhes, mas eu fico imaginando que Josafá fala assim: ó, a partir de agora que começa a oração. Porque Josafá tem uma comunhão com Deus, e a Bíblia diz que ele tem uma posição. Ele não espera para amanhã, ele não espera para mais tarde. Oh Deus, Deus está mandando dizer isso aqui nessa noite, amados. Josafá, ele não espera para depois. Josafá, ele diz: a oração já começa agora. Vamos dobrar os joelhos, vamos orar. Há uma multidão diante de Josafá que sabe que pode perder tudo, que sabe que pode perder a família, que sabe que pode perder a própria vida, porque envia um dos maiores exércitos contra ele. Ele sabe quem é o inimigo que está vindo. A Bíblia diz então que Josafá começa a orar, começa a clamar. Eu fico imaginando um ambiente, porque eu sempre gosto de entrar na palavra, porque a gente não está contando historinha e nem lendo gibi. A gente está lendo a palavra do Senhor, que aconteceu e que foi fato e que foi verdade, em nome de Jesus. Eu fico imaginando um ambiente agora, alguém procurando um cantinho para orar, alguém dobrando os joelhos, alguém dizendo assim: eu quero ficar perto de Josafá, porque eu já estou com medo da batalha. Porque é sempre bom ficar perto daquele que é do Senhor. Muitas das vezes você é criticado no meio da tua família, no meio dos entes queridos, não concorda com a tua fé, mas sabe que quando tudo aperta, sabe em quem buscar a oração, sabe em quem buscar o socorro. Muitas das vezes não confessa, que reconhece que a tua vida mudou depois que você buscou o Senhor. Não reconhece, amados. Quando eu falo isso, não entenda errado. Quando eu falo sobre familiares, entes queridos, não entenda errado. Não estou em um sentido de ficar contra ninguém, não. É pelo contrário, é porque são seres humanos. E a gente também, antes de conhecer o Senhor, se alguém converteu primeiro que a gente achava ele chato, achava bobo, chamava de enjoado. Mas a gente sabia que quando tudo apertava, era o fulano que orava e dava tudo certo, aleluia. Sabia que o socorro estava no Deus do enjoado, no Deus do bobo, no Deus daquele que já não toma mais aquela cervejinha, mas escolheu estar na presença de Deus, aleluia. Escolheu estar agora adorando o Senhor. Em tudo que se fala, 10 palavras que se fala, 9 ele fala de Deus, 9 ele apresenta o Senhor, 9 ele fala do Espírito Santo. Aí não te entende, mas é fácil de te entender quem conhece a palavra, porque a boca fala do que está cheio. Aleluias. O nosso coração precisa estar cheio do Senhor todos os dias. Não importa o que vai falar de ti, não importa se te chamam de fanático, de bobo, a boca fala do que está cheio o coração. Aleluias. Você consegue entender quando Provérbios diz isso? Diz isso. A boca pronuncia o que está cheio o coração.
É pelo que fala que você conhece. É pelo que se fala que a gente já começa a entender como está o coração de alguém. Você consegue entender que alguém deve estar criticando, dizendo assim: oração e jejum não vence batalha, Josafá. E ele está falando somente do Senhor. Ele sabe que tem uma guerra enorme para enfrentar, e que pela lógica humana não vence. Eu não sei que forma você chegou aqui, ou o que você tem enfrentado. Às vezes você chegou aqui hoje e pela lógica humana você não consegue vencer. Mas Deus está dizendo assim, ó: nunca precisou de você lutar com as forças dos teus próprios braços. Nunca precisou de Deus ter uma ajudinha, de Deus da gente colocar uma mãozinha e dizer assim: Pai, eu estou dando uma força para o teu agir. O Senhor nunca precisou da gente para realizar milagre, para dar uma ajuda, para fazer algo. Pelo contrário, todas as vezes que a gente tentou entrar, a gente só atrapalhou. A gente só viu que a nossa vontade, ela é errada, e nem sempre a gente está certo. Mas quando a gente vê o Senhor agir, que para nós muitas das vezes a gente acha que Ele sempre atrasa, que Ele sempre chega atrasado, e que sempre demora a fazer, quando passa, a gente fica todo michuruco na presença dEle, olhando e vendo como que Ele fez perfeito. Eu temei com Ele, mas Ele colocou as coisas totalmente no lugar. Eu não queria aceitar, oh aleluia, a vontade dEle, mas eu vi Ele fazer tudo perfeito. Eu vi tudo dar certo, porque Ele sabe o que fazer. O presbítero leu aqui: Ele vai além de ti. Aí eu chego numa situação hoje e penso que do meu jeito vai dar certo. O Senhor já passou por lá faz tempo, Ele já sabe, Ele só preparou a saída. Mas enquanto não é tempo, a gente não vê. E enquanto eu não vejo a saída, o Senhor me ensina a perseverar. O Senhor me ensina a dar glória na luta. Porque a palavra vai dizer que a luta, ela traz para nós a perseverança. A perseverança vai trazer a fé vai trazer a esperança. E um vai trazendo o outro. A gente quer ter fé, mas a gente não quer passar por problema. A gente quer ser perseverante, mas não quer enfrentar a luta. A gente quer ter vitória, mas não quer ter a luta. Você percebeu que a gente quer ter algo que não tem lógica de descer. Não existe vitória sem luta. E a gente está dizendo assim para o Senhor: eu quero ver milagres, Senhor. Eu quero ver o Senhor fazer maravilhas. Senhor, eu quero ver o Senhor quebrantar coração lá no meu lar. Eu quero ver o Senhor quebrantar coração nos meus entes queridos. Aí Deus sabe que tem coração lá que só quebranta na hora que tudo aperta. Aí Deus vai e dá uma apertadinha. O Senhor vai e aperta um pouquinho. Aí a gente não entende o propósito, porque propósito a gente nunca entende antes, só depois que passa. Aí a gente não entende, a gente reclama, a gente fala: Pai, tira essa batalha. E a vontade do Senhor é dizer assim pra gente: ó, você está pedindo para tirar aquilo que vai cooperar numa conversão dentro da tua casa. Tem momentos que não é momento de pedir para tirar a batalha. É momento de dizer assim: Senhor, me dá ombros fortes para mim passar por essa batalha, para mim enfrentar esse deserto. Senhor, me dá ombros fortes para mim enfrentar o que tem para enfrentar. Porque tem caminhadas, amados. A minha é uma, a tua é outra, desse irmão é outra, desse jovem é outra. E quando chega para a gente passar, ninguém passa pela gente. Ninguém. E a gente só precisa dizer assim: Pai, eu conto contigo. Dizer assim: Senhor, eu vou chorar. Vai chorar, pastor? Vai. Pastor, vai ter dia que vai dar vontade de parar? Vai. Porque se disser isso, então você não é ser humano. Se não sentir, amados, é porque a gente é super-herói. Não é. A gente precisa entender que a gente é frágil. E não precisa muito para a gente gritar socorro. Não precisa muito para a gente sentir medo. Mas eu tenho que entender que essa fragilidade humana que a gente tem, ela é para a glória de Deus. É para a gente entregar na mão do Pai. Toda essa fragilidade, você entende que o Senhor permite coisas na nossa vida, tudo para a glória dEle? Entenda por que a gente há uma fragilidade em nós, seres humanos, e não precisa muito para a gente perder o controle. Não precisa muito para a gente olhar e falar assim: a situação já não é mais para mim. Não tem o que fazer, tem que só viver ela. Por quê, pastor? Porque a fragilidade traz a gente buscar um socorro. A fragilidade traz em nós a buscar alguém que é superior. Alguém já está pegando, entendendo? A fragilidade nos faz pedir socorro. Mas só que muitas das vezes a gente pede socorro para alguém errado. Muitas das vezes a gente desabafa para alguém errado. E o Senhor Deus está dizendo: a fragilidade em ti é para entregar nas minhas mãos.
é para descansar em mim. Chora, mas chora para o Senhor. Descansa e descansa na presença de Deus. Aleluia. Josafá está dobrando os joelhos agora, dizendo: ora, ora. Enquanto cada um começa a orar, um bucha, tem alguém no canto, uma multidão inteira orando e dizendo: Pai, tem misericórdia. Alguém dizendo: Senhor, faz alguma coisa, Deus, envia provisão. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que tem um jovem chamado Jesiel, e que no versículo 14 vai falar sobre ele, a gente leu. E a Bíblia vai dizer assim: ele é filho de um, que é filho do outro, que é filho do outro, e que é filho do outro. Por que será que Deus destaca? E vai chegar, eu quero ler para você entender. Vai dizer assim, ó, é onde entra agora o momento, estão todos orando, e a Bíblia diz: então veio o Espírito do Senhor, porque quando ora, a presença de Deus desce. Diga glória a Deus. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jesiel. Aí vai falar a descendência dele, presta atenção, por quê? Sobre Jesiel, filho de Zacarias. Você não precisa conhecer a palavra, mas você já viu falar esse nome dentro da palavra do Senhor. Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Asaf, aquele que ajudou Davi a escrever os salmos. Às vezes você pensou que todos os salmos foi Davi que escreveu. Não, foi Asaf. E a Bíblia diz que Asaf era um dos levitas do Senhor. Asaf é um pouco parecido com Davi, ele também toca instrumento. E ele adorava o Senhor com tamanha essência de adoração, que a Bíblia diz que quando Asaf adorava, parecia muito com Davi. Quando Davi adorava, como a Bíblia diz que quando Davi trouxe a arca de aliança de volta para Jerusalém, a Bíblia diz que Davi pulava, cantava, rodopiava na presença do Senhor e se alegrava. E Asaf está onde? Asaf estava lá no meio. Aquele que é adorador, aquele que exalta o Senhor. Você percebe por que será que Deus trouxe da onde alguém que vai, desse jovem chamado Jesiel, que recebe o Espírito Santo do Senhor? No meio da oração, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce em Jesiel. Como a gente vê, como você vê, ora na igreja aqui, o Espírito Santo desce sobre alguém, desce sobre o pastor, um obreiro, desce sobre alguém aí. Alguém que Deus já, o Espírito Santo desceu como alguém, te levou até em ti e falou tudo que você precisava. Foi o homem? Não foi. Foi o Espírito Santo do Senhor. Deus aprova que o Espírito Santo do Senhor desce no meio da congregação. Josafá está orando. E a Bíblia destaca que quem recebeu o Espírito Santo do Senhor, ele é filho de um, e o parentesco dele, cada um tem um nome. E sabe quem é eles? Eles eram cristãos. Por que será que Deus marca uma descendência? Por que será que Deus tem o prazer de destacar na Bíblia dele e falar que ele era parente de Asaf, ele era parente de Zacarias, ele era parente de todos esses outros homens de Deus? Sabe por quê, amados? Porque a raiz não acaba. A raiz não acaba. Um dia a gente vai passar, um dia você vai passar, mas o teu filho vai ficar. E muitos reconhecerão ele por alguém que você foi na presença do Senhor. É bem certo. Tem muitos hoje que reconhecem você porque a lembra de alguém da tua raiz cristã lá atrás. A lembra de alguém que um dia esteve na presença do Senhor. O pastor Júlio está no altar hoje, por quê? Porque eu sei que um dia a minha mãe estava na presença do Senhor e consagrou a minha vida, meu irmão, na presença de Deus. O que é isso, pastor? Alguém que se levantou, se posicionou e consagrou a família do Senhor. Lá na frente, se Jesus não tiver voltado ainda, porque essa é a realidade, alguém vai olhar para os seus filhos e vai dizer assim: eu conheci a tua mãe, eu conheci o teu pai, era um grande homem de Deus. Alguém vai olhar e vai ver Deus usando e vai perceber, sabe, Deus é na vida daquele fulano. Alguém vai dizer assim: você que não conhecia a mãe dela. Oh, você está pecando, porque a raiz fica. Você está entendendo? Que a Deus, o Espírito Santo, ele passa e não acaba ali. A gente pensa que tudo para ali, que acaba. Não acaba, amados. Passa, mas ele continua. A obreira leu aqui, o Espírito Santo estava sobre Moisés usando. Deus levou, o mesmo Espírito Santo chegou até Josué e falou assim: agora o meu propósito é contigo. Você tem a raiz de Moisés. O meu propósito é contigo. Levanta, Josué, seja forte, seja corajoso, porque agora a caminhada continua em ti e eu continuo aqui para te honrar. Às vezes a gente está olhando e perdendo tempo de não assumir um compromisso com Deus.
sendo que essa presença não vai parar só em ti, ela vai continuar na tua descendência. Levanta a tua mão direita para o céu, porque isso aqui é algo futuro, é algo da parte do Senhor, é algo de raiz. Feche teus olhos. Eu profetizo em nome de Jesus, porque Deus manda profetizar. Alguém lá na frente ainda será usado tremendamente na presença do Senhor, mas Deus está dizendo: hoje é o dia de se posicionar, hoje é o dia de se levantar e se colocar na presença desse Deus. Hoje é a noite de colocar-se na comunhão. Deus está dizendo: entre em comunhão com Ele, entre em comunhão com o Senhor. Deus vai honrar a tua descendência, Deus vai honrar os teus, aleluias. Glorifica o santo nome do Senhor. Aleluias. Abre seus olhos em nome de Jesus. Deus tem um prazer de dizer que o Espírito Santo desce sobre aquele que tem raiz cristã. Você precisa entender, amados, que hoje, por que o Senhor disse assim: ensina a criança o caminho que se deve andar, ensina o teu filho o caminho que se deve andar, para que quando ele crescer, ele não se desviar dele, porque ele se inspira em ti. O filho se inspira no pai, na mãe. E Deus só está dizendo assim: você precisa persistir até o fim. A Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre aquele que tem raiz. E se tem uma raiz cristã, Deus honra. Deus honra, amados. E quando o Espírito Santo desce sobre Jesiel, a Bíblia diz que Jesiel então começa a ser tomado pelo Espírito Santo. Quem fala na boca dele agora é Deus, que olha para o rei Josafá e vai dizer assim no versículo 15, diz assim, ó: dai ouvido todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja, ela não é vossa, mas é de Deus. Olha para esse irmão que está do teu lado, diga para ele: a tua luta, ela está nas mãos do Senhor. Não tem vergonha, diga para ele. Olha para esse irmão que está do lado, diga para ele assim: ó, a tua luta, ela está nas mãos do Senhor. Aleluias. Glorifica bem forte o santo nome dele. O Espírito Santo diz assim: dá ouvido. Sabe como há uma multidão orando para todo mundo? Porque percebe que aquela voz, ela vem do céu. E todo mundo para, e o Espírito Santo fala assim: ó, dá ouvido, todo Judá, e tu, ó rei Josafá. Espera aí, ele não era o profeta da casa? Não era ele que era o coluna de todo aquele povo? Mas o Espírito Santo age como quer. O Espírito Santo usa um jovem que estava ali. O Espírito Santo olha para Jesiel e diz assim: eu vou usar ele, porque eu vou usar uma improvável no meio dessa congregação. É bem certo que esse povo está cansado de ver o Espírito Santo usar Josafá, mas também Josafá precisa de uma palavra. Josafá também precisava ouvir a voz do Senhor. Josafá também precisava. Deus sabe que você não é super-herói. Deus sabe que a gente não é super-herói. Que tem dia que a gente fala para o Senhor: pai, o Senhor me usa para falar com tanto, o Senhor me usa para abençoar tanto. Eu só queria ouvir a tua voz, só queria ouvir o Senhor falar. Principalmente servos. Aleluia. Por que o Senhor está falando isso? Porque Deus está mandando. Porque muitas das vezes o Senhor te usa para falar com tantos. Muitas vezes você só pede: Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. E Deus sabe como agir. E no silêncio Ele trabalha por você. No silêncio Ele vai colocando as coisas no lugar. Você precisa entender que quando Deus está colocando as coisas no lugar, o inferno se enfurece. Então você precisa entender que a lógica que a gente pensa, tudo está piorando, e a gente pensa: Deus não está vendo. Eu disse para você que quando Deus coloca as coisas no lugar, o inferno se enfurece. O que eu não estou vendo, o inimigo está vendo. Quando o anjo está descendo para abençoar Daniel, a Bíblia diz que o diabo correu na frente e tentou parar. Mas o que vem do Senhor, o inimigo não pode. Depende da gente se a gente vai perseverar.
E a gente olha às vezes a situação e fala assim, está piorando. Deus não está vendo, pastor. Está apertando mais, pastor. Eu estou orando, eu estou na campanha e aparentemente está piorando. Quando Deus começa a agir e a gente não está vendo, o inimigo está pulando para cima, porque ele está vendo que daqui a pouco é o tempo da honra. Daqui a pouco é o tempo de ver o Senhor fazer na tua vida. E sabe qual que é o propósito? O inimigo, ele é astuto. A Bíblia diz, não é bobo, correr na frente e tentar fazer parar de orar. Porque se parar de orar, a Bíblia diz que o Senhor não invade. O livre-arbítrio. Se a gente falar, pai, eu desisto da minha bênção, Deus não invade. Você entendeu que o inimigo não dá conta de parar o que vem de Deus, que desce do céu? Mas aquele que dá ouvido para o inimigo, ele consegue parar. Você precisa entender e fazer como Neemias. Pastor, o inimigo está falando isso e Deus está dizendo assim, descansa teu coração e fala para ele que você não tem tempo para dar ouvido para o inimigo. Porque há uma grande obra que Deus colocou na tua mão. Que grande obra é essa? Alguém que Deus está trabalhando para converter lá. Alguém que Deus está cuidando para trazer para a igreja. Alguém que Deus está cuidando lá, para chegar o momento certo de você olhar na cadeira e dizer assim, pai, obrigado, não foi fácil, mas glórias ao Senhor. Pai, eu chorei, mas hoje eu estou vendo a minha família na tua presença. Pai, sorriram de mim, mas hoje eu estou vendo a minha casa te adorando. Aleluia. Glorifica o santo nome do Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. O Espírito Santo fala e usa Jezreel e tu, rei Josafá. Essa batalha não é tua, mas ela é de Deus. E Deus vai dizer mais adiante para encerrar assim: amanhã descerei contra eles. Eis que sobe pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Versículo 17 encerra Deus dizendo assim: olha só, amados, eu quero entregar o que Deus me manda dizer aqui ainda, antes de encerrar. Neste encontro não tereis de pelejar. Deus dizendo em outras palavras, não precisa tentar dar um jeito. Tomai posição, ficai parado e veja o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. O que é Judá e Jerusalém? O povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Somos nós. E para encerrar diz assim: não temas, nem vos assusteis, amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor, Ele é convosco. Diga glória a Deus. Pastor tem se levantado, pastor tem falado, fique em paz. Deus manda dizer para alguém assim: ai daqueles que tocam no ungido do Senhor, ai daqueles que tocam no coluno da casa, ai daqueles que se levantam contra aquele que está na presença do Senhor. Ah, pastor, mas quantos acreditam? Quantos vão se afastar? Só afasta aqueles que não era para estar contigo. Só afasta aqueles que não era para estar na tua congregação. Só sai aqueles que o Senhor, na verdade, não está saindo, mas é Deus revelando. Eu não sei porquê, mas Deus me manda dizer isso aqui. Entregou a tua vida para o Senhor, só sai aqueles que na verdade o Senhor está revelando que não é mais para andar contigo. Não é mais porque nunca olhou para a tua fé, nunca concordou com a tua fé. Você só precisa levantar a tua cabeça e dizer: o Senhor me justifica, o Senhor que sabe de todas as coisas. Deus fala: Josafá, eu sei da tua oração. Josafá, eu sei que pode ter criticado o teu clamor, mas no dia, amanhã bem cedo, eu estou indo contra eles. E Josafá, você não vai tentar dar um jeito, você só vai tomar posição e ficar parado e ver o salvamento que eu vou dar para a tua geração. Deus está dizendo, amados, você só precisa ter comunhão com o Senhor. Comunhão. Ah, pastor, eu quero que Deus cuide da minha casa. Então tenha comunhão com o Senhor. Só tenha comunhão com Deus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Busca comunhão com o Senhor nessa noite. Busca comunhão com o Pai. Esquece por alguns minutos esse irmão que está do teu lado. Esquece por alguns minutos, aleluia, tudo. E busca comunhão com Deus. Começa a falar com Ele. Pastor, eu nem sei falar. Então é esses mesmos que o Senhor procura, porque Ele está buscando aquele que não sabe para capacitar, para ensinar. Pastor, eu nem sei o que falar para o Senhor nessa noite. Somente fale com Deus aquilo que vem do teu coração. Adore,
conta para Ele. Só peça ao Senhor, Pai, esteja no controle. Somente ore, porque o Espírito Santo, Ele desce. E nessa noite, Ele desceu para dizer para ti: o segredo está na comunhão com o Senhor. Quem te honra é Deus, quem faz é o Senhor. Aleluia. Alabando, orarás. Quem faz é o Senhor. Só entre em comunhão com Deus. Quem faz é o Todo-Poderoso. Quem coloca as coisas no lugar é Deus. Deus está dizendo: descansa. Tira a preocupação do teu coração, porque eu sempre fui provisão na tua vida. Intimidade comigo, aleluia. Não há como você vencer. Entre comunhão com esse Deus. Dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras. Não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. Só descansa. Mas você não será atingido pelo livramento. Que Deus tome essa batalha. Se eles fecharem uma porta, outra pra você, eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não me honra. Deixa o Senhor te honrar nessa noite. Deixa o Senhor fazer seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer. A voz do Senhor nessa noite. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar esteja em comunhão com o Senhor. Vai valer a pena carregar uma vida com Deus. Sempre vai valer a pena. Mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se me fecharem uma porta, outra pra você, eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto comprar. Só deixa o Senhor fazer. Só deixa o Senhor cuidar onde Ele falou. Descansa o teu coração. Contar comigo, seja aleluia, aleluia. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, seu Deus. Se me deixarem uma porta, outra pra você, eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar à mesa. Fique em comunhão com o Senhor. Continue em comunhão com o Senhor. Você pode ter entrado aqui hoje passando por batalha. Você pode ter entrado aqui hoje enfrentando luta na sua casa, na tua família. Você pode ter entrado aqui hoje buscando a provisão do Senhor. Continue em comunhão. Continue orando. Continue buscando. Deus traz resposta. Deus, Ele é aquele, amados, que traz provisão. E provisão é aquilo que o homem não pode fazer. Provisão é aquilo que só pode ser gerado pelo Senhor. Provisão é aquilo que só pode vir de Deus. Abre suas mãos em nome de Jesus. Deus disse que entrou pessoas aqui nessa noite buscando provisão da onde não tem. E o Senhor Deus está dizendo: eu tiro da onde não tem.
Eu faço nascer de onde ninguém vê. Lavanda nasce. Aleluias, aleluias. Só deixa o Senhor prover na tua casa. Só deixa o Senhor fazer. Continue em comunhão com Ele. Continue em comunhão adorando. Continue em comunhão com o Senhor. Temer porque se o Senhor está no controle de tudo. Temer porque se é Ele quem justifica, é Ele quem faz, é Ele quem toca. Antes de ir para casa, entrega nas mãos do Senhor. Antes de voltar para o teu lar hoje, deixa o Senhor entregar algo nas tuas mãos. Deixa o Senhor entregar algo na tua vida. Deixa o Senhor dar resposta. Aleluia. O fogo não me queima, mas águas não vão afundar. Adore o Senhor. Pois estás comigo. Dá lugar para o Senhor nessa noite. Não estou sozinho. Eu estou guardado. Declare, amados. No esconderijo. Enche essa casa de adoração antes de ir para casa. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Se você pode declarar e temer por quê? Temer por quê? Aleluia! Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Qual é o nome dele, igreja? Declare em nome de Jesus. Oh, Deus. Jeová Jireh. Ele lá promete de novo. Aleluia! Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Deus ti. Deus está provendo na vida de alguém. Eu não vivo do Deus está trazendo socorro. Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, as águas não vão afundar. Pois estás comigo. Declare em nome de Jesus com muita fé. Não estou sozinho. Declare com o teu coração alegre. Isso. Eu estou guardado. Se alegra na presença de Deus. No esconderijo. Alegre. Não estou sozinho. Confiante, adora confiante. Tu estás começa a sorrir dos teus problemas. E temer. Aleluia. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Não é agora que ele vai perder. Seu nome é Jeová Jireh. Jeová Jireh. Irá prover de novo. Recebe sobre a tua vida, igreja. Eu creio. Toma posse em nome de Jesus. Recebe para a glória de Deus. Recebe provisão. Recebe socorro. Prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Declare, profetiza. Eu creio em Você sente a presença de Deus na casa. Profetiza. Alegre o teu coração. vivo do que creio. Ele está presente. Prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Não deixa nada tirar a tua fé. Meu Deus, Não deixa essa situação tirar a tua fé. Não deixa esse problema tirar a tua comunhão. Não deixa. não vão roubar a minha fé em ti.
os ventos fortes. E o vento Passa por cima de tudo isso. não vai Aleluia. roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, a tempestade. Deixa Deus cuidar das suas E o preocupações. vento forte Deixa Deus cuidar daquilo que é não dele. vão roubar a Aleluia. minha fé. Em ti, Em meu Deus. ti, meu Declara em ti. Em ti, Está meu nas mãos dele. Está nele o teu socorro. meu Deus. Aleluia. Em ti, meu Deus. Declare mais uma vez. Temer porque Sim, Deus. se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh. Ele irá Prover de novo. mais uma vez, Senhor. Eu creio em ti. Mais uma vez Ele vai mostrar ser Deus. Venha o que vier. Declara. Prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo. Eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio, Eu Deus. creio em ti. Aleluia. Abra as suas mãos na posição de receber algo. Abra as suas mãos em nome de Jesus. Com os teus olhos fechados. Abra as suas mãos na posição de receber algo. Porque Deus é Deus de provisão. Deus, Ele é Deus que tira da onde não tem. Aleluia. Que faz o que ninguém pode fazer. Recebe sobre as tuas mãos em nome de Jesus. Provisão. Provisão. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Pela autoridade que o Senhor Deus me entregou. Recebe sobre as tuas mãos. Toma posse. Toma posse. Prepara para testemunhar, diz o Senhor. Prepara para contar a promessa. Prepara para contar o milagre. Recebe. Recebe em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Glorifica bem forte. Bem forte as palmas. Bem forte o santo nome do Senhor. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Abre os teus olhos em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém. E tá voltando para casa abençoado, crendo. Os meus olhos não estão vendo, pastor. Então esse é milagre. Porque aquilo que eu não vejo, aquilo que eu espero chegar, mas eu já acredito hoje. A Bíblia diz que isso é fé. A certeza é o firme fundamento da certeza e convicção de coisas que ainda não existem, mas de coisas que se espera. Espera mesmo sem ver. Confia, mesmo se um ambiente está cooperando, situação. Confia no Senhor, porque o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida. Amém? Vamos para casa abençoados em nome de Jesus. Domingo vem adorar, vem buscar o Senhor, buscar o encontro com Deus. Quinta-feira que vem, a gente vai estar dando início a uma campanha pela nossa família, pela nossa casa, amém? Nós estaremos buscando 7 quintas-feiras, buscando derrubar muralhas. A gente sabe que quando a gente há uma comunhão com o Senhor, as muralhas, o que é muralhas? Impedimento, empecilho, embaraço, tentam permanecer de pé da nossa família. Mas nós somos aquele responsável. A palavra que Deus vai estar trazendo dentro do tema, você vai entender quinta-feira que vem. Que nós somos os responsáveis de derrubar as muralhas da nossa casa. Nós somos responsáveis. E Deus vai dizer isso aqui, você vai entender melhor na quinta-feira que vem. Onde nós vamos iniciar uma campanha poderosa pela nossa família. Venha, traga alguém para fazer essa campanha. E você vai ver o que Deus vai fazer dentro dessa campanha em nome de Jesus. Muralhas irão cair. E o diabo terá que ser envergonhado em nome de Jesus. E verá Deus honrar a tua família. Amém? Em nome de Jesus. Mas antes, domingo, venha buscar um encontro com Deus. E também antes da quinta-feira, também temos a terça-feira das maravilhas do Senhor, amém? Pega tudo nas vossas mãos, levanta para o céu, vamos agradecer o Senhor, em nome de Jesus. Relembrando o batismo, dia 26 de novembro, amém, amados?
já não está tão longe, está passando rápido, amém? Pastor, eu desejo me batizar, quero entrar em comunhão, estou em comunhão com o Senhor e quero me batizar. Dê o seu nome e nós vamos estar passando toda a orientação para estar descendo as águas em nome de Jesus, amém? Levanta tudo para o céu, fecha os teus olhos. Pastor, eu trouxe aqui um dízimo, uma oferta. Lá na porta vai estar o gasofilazo em nome de Jesus e você pode deixar lá a tua ajuda. Levanta tudo para o céu. Tua ajuda, teu dízimo, a tua oferta. Se você não trouxe, não tem problema, levanta suas mãos da mesma forma. Tudo que você trouxe, Pai, consagra a chave do carro, da moto, da casa, consagra, Senhor, a fotografia. Se por acaso, Senhor, se porventura alguém trouxe uma peça de roupa, que o Senhor Deus também consagra, Pai, que a unção que tiver sobre ela venha alcançar, Senhor, aquele ente querido, aquele, meu Pai, que precisa de uma libertação, que precisa do teu toque, precisa da tua mão poderosa. Alcança, Senhor, com o teu poder. Eu louvo o Senhor pela vida da tua igreja. Receba os donativos, receba esse dízimo, essa oferta, essa ajuda para a tua casa, esse voto, e leva o teu povo para casa em paz, Senhor, em segurança, guardados e protegidos pelo Senhor Jesus. Guarda eles, prepara eles, Senhor, para estar aqui nesse domingo, para que juntos nós venhamos estar adorando, exaltando e enchendo esta casa, Pai, de adoração, Senhor. Leve eles em paz, guardados e abençoados, em nome do Senhor.